Muito bem, doutor Nicolas. Diga lá, sou só ouvidos. Pois então, Matheus, eu resolvi marcar essa reunião com você pelo seguinte, porque como você conhece a rede, né, estadual, como membro da diretoria da rede, eu queria tratar alguns projetos de lei que tem passado aqui pela casa e tal com você. O primeiro deles, que o nosso trabalho, você conhece o nosso trabalho, né, o nosso foco, as nossas pautas, etc. E um dos projetos que tem sido o nosso foco atualmente é com relação a essa emenda à Lei Orgânica Municipal, né? Foi tratada ontem e tal. Mas, com relação a essa emenda, a gente não tem como é que fala? Uma posição uníssona com relação a isso. Porque ao mesmo tempo que algumas pessoas veem que seria muito positivo aprová-la, porque ela traz um obstáculo, uma barreira para a introdução da ideologia de gênero, algumas pessoas também veem como talvez um desrespeito à democracia legislativa, entendeu? Então a gente não chegou num consenso. E ontem eu vi que você votou contra o relatório. Votei. Apesar do Fernando ter mexido na proposta, né, assim, a proposta original ela tem um problema de constitucionalidade também. Mas eu acabei votando contra a proposta. Eu acho que isso não é tema de lei orgânica. A gente, quando começa a escalar os temas que são do nosso gosto, todo mundo tem as causas preferidas, né? Eu tenho uma lista de causas preferidas também. Mas quando a gente começa a escalar para tentar fazer um controle legislativo prévio, um controle operacional prévio, para que essas questões não possam ser discutidas, não combina muito com a minha forma de encarar a discussão legislativa. Eu acho que é importante a discussão acontecer, é importante que os vereadores tenham oportunidade de debater os temas que eles acham que são relevantes. Assim. E aí a emenda do vereador Fernando Borja me traz uma outra preocupação, porque o vereador Fernando Borja, ao tentar corrigir a proposta anterior que falava em proibição de apresentação, ou discussão, ou proposição de temas que tratassem da inclusão da ideologia de gênero nos currículos escolares, ele pegou e lançou na lei orgânica, que é uma lei que teoricamente tem que durar 100 anos, uma referência direta ao BNCC e ao PNE, dizendo que não podem ser incluídas matérias, disciplinas na grade curricular que não estejam expressa e literalmente previstas no BNCC, no Plano Nacional. Essa foi a mudança que ele fez. Foi a mudança que ele fez. Então, em vez de remeter diretamente a gênero, ele fez uma... Na verdade, ele fez um parágrafo segundo falando de gênero também, deixando claro que se aplicava essa restrição à ideologia de gênero. Então, ele fez 2 parágrafos. Quando ele faz o primeiro parágrafo, ele causa para mim um transtorno enorme, porque você imagina, está dito lá que eu só poderia tratar na sala de aula temas que estivessem expressamente previstos no BNCC. O BNCC fala de história do Brasil, mas ele não fala da história da formação de Belo Horizonte. Que isso não é um tema nacional, mas... Aí ele até falou, Matheus, mas é porque tem um autorizativo no próprio BNCC, no próprio Plano Nacional de Educação, que fala que temas de interesse cultural local podem ser incluídos. Eu falei, mas eles podem ser incluídos, mas o seu projeto fala que não poderá selecionar nada que não esteja expressamente previsto. Então, assim, eu acho que a redação ficou ruim, isso é muito ruim. E, de qualquer forma, eu acho que a lei orgânica não é o lugar para isso. Tanto eu votei a favor não, né? O relatório a respeito da Escola Sem Partido na Comissão de Direitos Humanos foi meu, mas eu tomei o maior cuidado de pontuar que eu acho que aquele é o ambiente certo para a gente ter essa discussão, quando a gente diz que o espaço não pode ser usado para doutrinação de nenhuma espécie. Então, na hora que você pega e leva isso lá para a lei orgânica, eu acho que nós somos muito longe, assim, do ponto de vista de lógica legal, não é o lugar para tratar esse tipo de tema. Dizer, plantar, no meio do artigo tem nada a ver com isso, então assim, é um Frankenstein. Mas eu acho que, eu entendo por outro lado, por quem tem a pauta como pauta principal,
eu sou muito preocupado em não permitir que essas coisas passem. Mas não vou falar que no meu mandato não é para isso, como alguns mandatos são, efetivamente dedicados a essa discussão. Eu falei, não contou com o meu apoio, não. Vamos ver como é que vai ser em plenário, né? Quando é que isso vai para plenário. Mas essa questão da inconstitucionalidade, para mim não. Onde que você vê isso? No projeto original ou na emenda do Fernando? O projeto original é absolutamente inconstitucional porque ele fala que não seria recebida para apreciação. Quem é que faria esse controle? O protocolo da casa? E quem decide o que vai ser aprovado ou não é o plenário. Agora, recebido para apreciação, no momento em que o projeto fala não será recebida a apreciação no plenário, quem é a autoridade que estaria investida desse poder? Quem tem que decidir se vai ser aprovado ou não é o plenário. Na hora que você fala isso, parece que você cria um filtro prévio que você não tem nenhuma autoridade para exercer esse filtro prévio, que seria um filtro que impediria o plenário de se manifestar. Ok, quem é a autoridade que vai fazer essa depuração? Então, para mim, o projeto original ele é inviável. Nesse ponto eu concordo integralmente com o Fernando Borja no relatório dele, que foi o que ele apontou também. Não tem jeito de salvar uma criação de um filtro prévio de matérias que não pudessem ser discutidas legislativamente. Agora, a proposta do Fernando Borja, para mim, ela é equivocada porque ela, sob o argumento de estar resolvendo a questão da ideologia de gênero dentro de sala de aula, ela trava o currículo escolar inteirinho, dizendo que só vai poder selecionar o que estiver previsto no BNCC. O BNCC não traz esse tipo de conteúdo detalhado para você falar que nada que não esteja expressa, ele ainda usa a expressão expressa e literalmente, então não dá nem para falar, não, mas eu posso fazer, não pode, está escrito que vai falar de história de Belo Horizonte, não, então não pode falar de história de Belo Horizonte. Então isso me desagradou muito, falei com ele mais de uma oportunidade, mas não convenci ele não. Eu estou com uma versão que talvez deve ser da versão antes dele corrigir, que fala: não será objeto de deliberação qualquer proposição legislativa que tenha por objeto a regulamentação de política de ensino, currículo escolar, disciplinas obrigatórias ou meio de forma complementar ou facultativa que tenda a aplicar a ideologia de gênero. Isso é o parágrafo 2º dele. O termo gênero ou orientação sexual. Esse segundo pedaço ele nem pôs. Deixa eu ver se está em fácil aqui. A obra está no telefone. Consegue para mim o texto que foi aprovado? Está ali fácil, né? Pegue pela tramitação na site da Câmara, o PELO 3 de 2017. O último documento apresentado, que é o relatório, eu acho que ele já está publicado. Se ele já tiver publicado, tem lá. Aí eu vou te mostrar, essa não é a versão final, não. A versão final tem 2 parágrafos. Mas se ele deixasse só essa questão... Eu continuo achando que isso não é matéria de lei orgânica. Mas, pelo menos, eliminou o problema do BNCC. Porque a lei orgânica deveria tratar dos temas estruturantes da organização do município. Não entrar em detalhe de currículo escolar. Assim, porque, não é lugar para isso. Eu pensei que talvez não estivesse bem redigida ou estivesse contrária à lei orgânica municipal, porque o artigo 188 da lei orgânica municipal fala assim: na promoção da educação pré-escolar e do ensino de primeiro e segundo graus, o município observará os seguintes princípios. Aí no inciso 2 fala no inciso 3, pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas que conduzam ao educando à formação de uma postura ética e social própria. Mas isso quando está lá na lei orgânica desse jeito, na minha leitura, não está dizendo que é direito do professor apresentar a visão dele da realidade. Pois é, eu também não vejo dessa forma. Então assim, isso não me incomoda tanto, e a proibição, isso eu discuto sempre com o Fernando, a proibição que está se buscando não é a proibição da apresentação do tema, é a apresentação da ideologização dentro do espaço de sala de aula. Você falou, no momento em que chegar a hora adequada de se tratar com criança, dizer que existem orientações sexuais diferentes, existem opções sexuais ou identidades sexuais diferentes, isso é muito diferente de fazer o que se tentou fazer em vários momentos na educação, especialmente na infantil, que é onde isso me deixa mais preocupado, que é tentar dar ali uma cartilha de alternativas, como se a gente estivesse tratando de um menu de restaurante, falando, não, você pode escolher, você quer ser isso, você quer... Falo que essa, a minha concepção é que essa decisão está na família. Tratando a ideologia como verdade científica. Quem tem que introduzir esse tema e escolher a forma de introduzir esse tema com criança é a família. Tá bom? Eu precisava do texto do relatório final do Fernando Borja.
ele já está por aí. Que é onde está a emenda, está dentro do relatório final. Então, o meu problema foi esse com o projeto. Mas, assim... não sei quando ele vai para a pauta agora, né? Ainda pode propor emenda no plenário, né? Não pode mais. Não pode? Agora, só emenda de liderança. Todos os líderes partidários teriam que assinar as emendas para eles poderem ser propostas agora. É porque eu também tenho os trabalhos lá na Assembleia e eu confundo. É porque as propostas de lei orgânica, elas têm um processo de emenda um pouco diferente. Se fosse uma lei ordinária, podia ser emendada até a votação no plenário. Tá, entendi. As projetos de alteração de lei orgânica, eles têm um processo de emenda que vincula, que há um período de tempo que é aberto para apresentação de emendas. A Áurea apresentou emendas a essa proposta, elas vão para o plenário, mas esse prazo já acabou. Porque, por exemplo, o que acontece? O PL 274, né, que é da Escola Sem Partido, ele traz uma delicadeza muito grande porque ele abrange a restrição em muitos aspectos, né? Não fala só que o professor não pode colocar a ideologia dele, fala que o professor não pode colocar a concepção religiosa questão de gênero, dele. né? Eu gosto mais, sinceramente, eu gosto mais da discussão lá do Escola Sem Partido, porque eu acho que a gente dá uma mensagem mais adequada quando a gente diz que o que nós não queremos é que a sala de aula seja usada como espaço de ideologização. Porque na hora que a gente discute só a questão do gênero, eu até tenho uma crítica ao texto, foi uma emenda que eu apresentei ao texto do Escola Sem Partido municipal, que o artigo 2º dele, ele perde tanto tempo, tantas linhas e tantas palavras para falar de ideologia de gênero, que ele toma um tom meio rançoso. Fala, não precisa, gente, já está dito. Você dizer, o espaço da sala de aula não é um espaço de promoção ideológica. Não é, de nenhum tipo, nem religiosa, nem sexual, nem política, nem econômica. Não pode ser. Olha só como é que ficou o texto. Então, aquilo que você leu é uma versão anterior desse texto de baixo. Mas o que me incomodou foi isso que está aqui em cima. Expressa literalmente. Temos se não estejam, expressa literalmente seja no rol de diretriz estabelecido seu Plano Nacional de Educação, né? Que é a prova base curricular, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma base curricular e eu tenho o Plano Nacional de Educação é uma lei, ele não traz tema quase nenhum. Aí você pode falar, não, tudo bem, ele está falando do BNCC que decorre do plano. Ainda que seja, o BNCC não traz o detalhe dos temas. E aí, quando ele fala tema que não esteja, acabou com todos os outros temas que são locais. Eu entendi aqui, Matheus, pelo seguinte, porque aqui o BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela decorre da estrutura educacional nacional, Sim. Né? Querendo ou não, está associada ao PNE. Sim. Mas o PNE ele solta diretrizes mais gerais, né? Sobre diversos aspectos. E aqui, eu acho que talvez ele tenha colocado isso aqui, porque o PNE tinha gênero, você lembra? Teve essa discussão, aí retirou o gênero. Aí talvez ele tenha colocado o PNE justamente para respeitar o fato de que não tem gênero no PNE. Só que ele atirou, para acertar uma mosca, ele atirou com uma bala de canhão. Porque ele tirou fora todos os temas regionais. Com todos certeza, os temas regionais. Nada mais nada que diz respeito à realidade regional entra aí. Você quer ver? Vou dar um exemplo simples. Porque o Plano Nacional foi uma... assim, né? Foi uma luta grande. Uma frescurada danada para escrever. Então ele, no final das contas, ele ficou sem gênero, mas ele ficou abrangendo tudo, assim, tudo que você quiser ensinar,